Porém, isolados se encontram, desunidos, esses povos nascidos para aliar-se. A união é seu dever, sua lei, amar-se. Têm a mesma origem e missão. A raça da América Latina tem à frente a raça saxônica, inimiga mortal que já ameaça destruir sua liberdade e a sua bandeira. É com essas palavras de José Maria Torres Caicedo que eu inicio o vídeo sobre o tema de hoje. Somos latino-americanos? Seja muito bem-vindo à comunidade Rota do Mundo. Uma comunidade, um lugar, um ambiente feito e dedicado para as pessoas amantes da geografia, que possam se interessar por esses conteúdos, tá certo? Eu peço que você curta, comente e compartilhe esse vídeo. Vou gravando esse vídeo direto assim, ó, diretão e tal, e vamos embora. Primeira coisa, esse vídeo está sendo baseado no artigo Raízes da América Latina, Origens e Fundamentos de uma Identidade, que foi escrito por Leandro Galvão, e eu pude acessá-lo através do Cielo. O link está aqui embaixo, tá certo? Você pode ir lá, ler, conferir e entender um pouco sobre a temática da América Latina, da latinidade, de onde surgiu esse termo e por que nós somos considerados assim. Né? Desde a minha educação fundamental, eu estudei na escola que nós somos partes da América Latina. Mais tarde, estudando a respeito da migração para os Estados Unidos, por puro interesse nesse assunto, percebi que, dentro de determinados contextos, somos considerados latinos, em outros, não somos considerados latinos. E aquela resposta, explicação simplista que muitos professores deram na escola, dizendo que assim somos considerados porque falamos uma língua que vem do latim, não se confirmou quando eu percebi que espanhóis, franceses e italianos se encontravam, vamos dizer assim, irritados um pouco quando diziam a eles, perguntavam-lhes, você é latino? Não, latino não, eu sou europeu. Ora, mas se a língua é o que nos une, então o que é que te distingue? E é por isso que nós vamos dar uma observada nesse nosso conteúdo de hoje, tá certo? Hoje você tem aí, agora, nesse momento, na sua tela, a imagem de um mapa das Américas, que vai ali desde o México, passando por todo o Caribe e chegando até a costa oeste da América do Sul. Você vai ver que esses países aí estão grifados e tem essa tarja com o nome América Espanhola. Isso aqui é bem autoexplicativo, esses são os países que fizeram parte do Império Espanhol. Após, nessa segunda imagem, nós temos um mapa mostrando a América, na verdade, a Iberoamérica. O que é isso? É um mapa que inclui o Brasil, aqui na parte sul do continente, né, do subcontinente, e vai mostrar em azul claro lá no canto direito ali, próximo da Europa, os dois países que fazem a Península Ibérica, Portugal e Espanha. Essa, portanto, é a América que foi colonizada, dominada, tanto por Portugal quanto por Espanha. Aqui a seguir, nós temos esse mapa da América do Sul, que já não inclui Caribe e já não inclui o México, que está lá na América do Norte. E por fim, nós temos esse mapa da América Latina. Mas por que é que nós podemos? Por que é que nós conseguimos? Por que é que nós temos esses 4 diferentes mapas em tela? Ora, fica evidente que esses mapas estão sendo diferenciados por causa de quem foram as nações, monarquias reinantes sobre eles e que os fizeram passar por um processo de colonização. A partir daí, nós poderíamos considerar tudo isso como América Latina, ou América do Sul, ou América, sei lá, o termo que você quisesse dar, Iberoamérica. Mas por que chegamos e nos apropriamos ao tema, ao nome, ao termo América Latina, como está descrito nesta última imagem? Este artigo, novamente, eu reitero, é o artigo Raízes da América Latina, escrito por Leandro Galvão. Vai nos mostrar que o termo América Latina surgiu como uma tentativa de fazer frente à política colonizadora que os Estados Unidos estava desenvolvendo através da política de Monroe. Então, o que é que nós vamos ter nesse excerto aí que eu fiz essa separação, esse trecho que eu separei do artigo que está sendo utilizado como base para esse vídeo de hoje. Seguindo a posição de Chevalier, Hugerman
argumentava que os traços comuns que uniam os latinos eram o catolicismo, que deve se impor à humanidade, e uma herança linguístico-racial, que remonta às origens latinas. É dessa base comum que derivam a família católica primitiva e as raças latinas, bem com a sua suposta superioridade moral e material em relação às demais raças. O texto assinado por Hugelmann se encerra apresentando o objetivo principal da revista: contribuir para o triunfo do catolicismo contra seus audaciosos inimigos, a partir da união das raças latinas sob a liderança francesa, ao atuar como uma espécie de panfleto do projeto pan-latinista. A revue indiretamente lançava os critérios de formulação de uma nova identidade supranacional. Ser considerado um ente, um cidadão ou um país da América Latina é uma identidade atribuída aos países componentes desse subcontinente, não apenas por fatos geográficos que os unam, não apenas por fatos linguísticos que os unam. Mas primeiro esse termo nasce com a ideia de fazer frente ao colonialismo americano, que já começava a se desenvolver e se impor, se sobrepor, se lançar sobre os países do continente americano, fossem da América Central, fosse da América do Sul. A partir daí, essa ideia, esse termo que surge dentre diversos escritos de diferentes técnicos, de diferentes pesquisadores, acadêmicos, que vocês podem conferir lá no artigo que está no link abaixo, vai informar o quê? Vai trazer que ideia? A ideia de tentar gerar uma união, uma unidade baseada não apenas na língua, baseada não apenas na cultura ou na posição geográfica, mas unindo diversos fatores que nós podemos identificar nesse outro trecho que está aí marcado. A despeito de suas diferenças no que tange às convicções políticas e ideológicas, as conclusões de José Marti, Eduardo Prado, José Henrique Rodó e Manuel Bonfim, todos esses autores estão lá com seções separadas para os seus pensamentos desenvolvidos, tá certo? Lá no artigo vai dizer o quê? Confluíam para a formação daquilo que Robert Frank chamou de geografia subjetiva, ou seja, a percepção coletiva restrita não apenas ao compartilhamento de um território comum. Os países da América Latina são aqueles que estão no Caribe ou na América do Sul. Por isso que é preciso fazer essa distinção. Então você tem o primeiro quesito aí, não apenas o compartilhamento de um território comum, mas também de uma concepção de espaço que é imaginária. Aqui nós já podemos gerar uma ligação com o conceito geográfico de espaço. O espaço, ele é um ambiente produzido pela humanidade. Então nós vamos passar aqui pela ideia de compartilhamento de um território comum, também por uma concepção de espaço que é imaginária. Assim, as visões de mundo foram partilhadas e estruturadas, bem como a imagem do outro e sua interiorização, na forma de parceiro ou de inimigo. Então você vai fazer um trabalho, fazer uma observação, juntar características e definir quem nós somos e quem não somos nós. A definição de América Latina seria derivada, portanto, de condições geográficas objetivas. Então nós vamos falar da nossa união, do nosso subcontinente, que contém uma grande parte desses estados categorizados como América Latina, mas também com características subjetivas, tá certo? O passado colonial, a cultura, o território e a alteridade. A rejeição aos Estados Unidos, nesse caso, é o que traz esse artigo, tá certo? Se misturam para fazer nascer um novo paradigma identitário no novo mundo. O que nós vamos observar a partir deste artigo é que a ideia de América Latina não surge não surge espontaneamente, ela não surge como algo óbvio, como algo que aconteceu, que foi tomado, que foi absorvido e que foi utilizado, não. Ela surge de maneira acadêmica, o termo, porque apesar desse termo ser cunhado de maneira acadêmica, esse artigo vai dizer o quê? Que essa concepção de geografia, de relação com o espaço objetivo e subjetivo, estavam ali nascendo de baixo para cima. Os países começaram a assumir, por causa de seu passado colonial, por causa de sua cultura, por causa de território, e por causa de identificar um tipo diferente de maneira de se relacionar com uma doutrina expansionista americana, você vai ter o nascimento desse conceito de América Latina. Nós não somos latinos apenas por causa da nossa língua. Nós não somos latinos apenas por isso, porque senão europeus, italianos, espanhóis, portugueses estariam muito tranquilos em ser considerados ou classificados, identificados
como latinos. O que estamos lidando aqui, esse assunto, esse tema da América Latina, nasce dessa discussão um tanto acadêmica e que tenta fazer uma união cultural entre os países e os indivíduos de uma determinada localidade geográfica. Você sabia disso? Você sabia que a origem do termo América Latina não foi espontânea, mas foi um pensamento acadêmico que estava muito bem ensejado e relacionado com as ideias de expansionismo francesas e as tentativas de dominação e contraposição aos Estados Unidos aqui na América, tá certo? Então, muito obrigado pela sua audiência. Peço que você curta, comente, compartilhe, espalhe a palavra e deixe temas aí embaixo que eu possa tratar em vídeos futuros, tá certo? Muito obrigado por tudo, dê um abraço na sua mãe e tchau.